Olá, muito boa tarde, galerinha do quinto ano. Estamos de volta com as nossas aulas. Hoje, 15 de abril de 2021, quinta-feira, nós vamos ter aqui a aula de língua portuguesa e história, tá bom? Vamos começar com língua portuguesa. Nós temos aqui um outro folheto na aula passada, né, na última aula de língua portuguesa. Nós falamos sobre folheto e agora eu trouxe para vocês um outro folheto para a gente responder. O folheto diz assim, ó, vacinação contra a raiva em cães e gatos. O título, né? Aí tem ali de 6 a 19 de agosto. Aí nós temos locais e datas. Informe-se no 156 ou pelo site www.prefeitura.sp.gov.br/Covisa. Vacinação gratuita. Você é responsável pela saúde do seu cão e gato. Vacine seu animal anualmente. Lembre-se, cães e gatos devem ser vacinados a partir de 3 meses de idade, inclusive as fêmeas que estiverem amamentando, prenhes ou no cio. O animal vacinado pela primeira vez deve ser vacinado após 30 dias. O proprietário deve solicitar informações sobre onde revacinar no posto volante. A rotina de banhos e alimentação deve ser normal para a data de vacinação. Os animais devem ser transportados com segurança, evitando acidentes. Cães bravos devem usar mordaça. Os gatos devem ser transportados em caixas de transporte adequada ou similares. As seringas e agulhas são descartáveis e a vacinação é gratuita. Prefeitura da cidade de São Paulo. Bom, então vocês acabaram de ver um folheto aqui de uma campanha de vacinação de animais, né? Contra a raiva, especificamente de cães e gatos. Uma campanha realizada lá pela Prefeitura de São Paulo. Aí traz aqui ó, o título bem colorido, né, com umas gravuras, umas imagens e várias recomendações aqui embaixo, né, que eu acabei de ler para vocês. Então vamos lá. Número 1, que gênero textual é esse? Nós já falamos, né? Gênero textual, isso é um poema, né? É uma poesia, é um conto? Não, né? Como ele está organizado? Ele está organizado como? Como que esse folheto está organizado? Ó, está organizado através de um título, certo? Com imagens e recomendações, né? Recomendações sobre o quê? Com recomendações sobre a vacinação contra a raiva em cães e gatos. Então, ele está organizado dessa forma aí. Qual é o assunto abordado? O assunto não é o título, é o assunto. O assunto é sobre o quê? Eu estou falando ali sobre comida para animais? Não, né? O que eu estou falando aí nesse folheto? Número 4. Quem está divulgando essa campanha? Essa campanha está sendo divulgada por quem, pessoal? Analisa certinho o texto, o folheto. Quem está divulgando essa campanha? É alguma empresa? É algum pet shop que está organizando essa campanha? É alguma instituição? É alguma cidade, alguma prefeitura? Quem que está organizando? Escreve aqui no número 4. 5. Qual frase está sendo usada para chamar a atenção do leitor? Quando você olha aqui, qual é a frase que mais te chama a atenção? Aquela maior e mais colorida ali. Qual é essa frase? Escreve no número 5. Número 6. Para que serve um texto como esse? Esse tipo de folheto ele serve para quê? Bem parecido com a pergunta da outra aula. Um texto desse serve para dar alguma. Como que eu posso dizer? Esse tipo de folheto, esse texto, ele serve para ser cantado, para ser declamado, para trazer informação de alguma coisa? E aí? Número 7. Que animais devem ser vacinados contra a raiva? O próprio texto está dizendo, o próprio folheto. Quais são esses animais? A partir de que idade os cães e gatos devem ser vacinados? Número 8. Lá no texto também está dizendo, volta lá. Quando os animais devem ser revacinados? Revacinados, tá, pessoal? Ó. Quando?
Ali fala da vacinação e da revacinação. O animal revacinado pela primeira vez deve ser o quê? Após quantos dias? Número 10. Qual a recomendação para vacinar os cães bravos? Lá está falando, quando for vacinar o cão bravo, tem que levar o que nele? Tem que fazer o que com ele? E número 11. Como os gatos devem ser transportados? Segundo as recomendações do folheto aqui, como que os gatos devem ser transportados? Ó, ele deve ser transportado com coleira? Como? Vê lá na 11 e escreve. E aí na número 12, ó. Leia, as seringas e agulhas são descartáveis e a vacinação é gratuita. Letra A. Consulte o dicionário ou pesquise na internet e descubra uma palavra que possua o mesmo significado que a palavra em destaque. Qual é a palavra em destaque? Gratuita. Então, o que você vai fazer? Você não vai pesquisar o significado, porque o significado você já sabe, né? Você vai pesquisar uma outra palavra parecida, uma outra palavra que tem o mesmo significado. Não precisa ser parecida, mas tem que ter o mesmo sentido. Que você, se você substituir aqui, você não altera o sentido da frase. As seringas e agulhas são descartáveis e a vacinação é de graça, talvez, e a vacinação é... E aí? Que outra palavra eu poderia substituir aí? Aí você vai reescrever aqui na letra B. Ó, reescreva a frase como se houvesse apenas... Ah, não. Aí na letra B está dizendo, ó, reescreva a frase como se houvesse apenas uma seringa e uma agulha e faça a concordância necessária. Então, na letra A, você vai dizer, pesquisar a palavra que tenha o mesmo sentido, significado que a palavra gratuita. Na letra B, você vai reescrever essa frase, tá bom? Como se só houvesse apenas uma seringa. Então, se essa frase está no plural, porque são as seringas, você tem que colocar ela na concordância necessária. Então, é a seringa e agulha é ou são. E aí? Né? A seringa e agulha, mas aí você também tem que prestar atenção. Ó. Mesmo que eu coloque a seringa, vamos lá, vou fazer aqui com vocês. Mesmo que eu escreva a seringa e agulha. Estão no plural, não estão? Ah, tio, então o são agora é. É assim? A seringa e agulha é descartável. É assim? E a vacinação é gratuita, tá certo? Não. Não por quê? A seringa e a agulha são descartáveis. Professor, mas a gente não colocou no singular? O problema, pessoal, a questão é que a seringa é uma só, a agulha é uma só. Agora, né? Porém, elas duas, uma junto com a outra, são duas. Então, é mais de uma. Então, a seringa e a agulha são, porque eu estou referindo que as duas coisas são descartáveis. Então, eu não posso colocar a seringa e a agulha é descartável. Eu tenho que colocar a seringa e a agulha são descartáveis. Tá bom? Vou refazer aqui e você vai preencher aqui, ó, as seringas e agulhas e você vai escrever aqui da forma que eu te expliquei. E aí, número 13. Qual o período em que a vacinação estará disponível? Está lá no folheto. E número 14. Se uma pessoa quiser mais informações sobre a vacinação, como ela poderá se informar? Se ela quiser mais informações, ela tem que fazer o quê? Acessar algum site, ligar para algum telefone, perguntar a alguém? O que tem que fazer? Está lá no folheto, escreve aí no 14. Agora que você aprendeu o que é um folheto informativo e para que serve, você deverá criar o seu folheto. Não esqueça, escreva um tema que deseja abordar, escolha um tema que deseja abordar e pense nas seguintes perguntas. Bom, você vai escolher um tema. Se é de vacinação, se é contra a gripe, se é alguma campanha por exemplo, de doação de sangue, ou se é algum folheto anunciando alguma maratona, alguma Olimpíada, alguma gincana, enfim, você vai escolher. Depois que você escolher o tema, você tem que pensar nessas perguntas. O que eu quero informar? Então, vamos, por exemplo, eu quero informar que as aulas vão começar. Então, eu quero informar que as aulas vão começar. A quem eu quero informar? Eu quero informar
aos estudantes, né, menores de 18 anos, por exemplo. Como eu quero informar? Opa, eu quero informar através de um informativo, de um folheto, né? E aí eu vou planejar ali, já que é um folheto para estudantes, eu vou colocar umas crianças, vou desenhar umas crianças estudando, ou umas crianças com mochila indo para a escola, vou desenhar ali uns lápis de cores, uma coisa bem colorida, e vou botar umas letras bem grandes. E aí eu vou colocar, volta às aulas, sei lá, volta às aulas, criançada, a partir do dia 2 de fevereiro, um exemplo. Aí embaixo lá assim do meu folheto eu posso colocar algumas recomendações. Não esqueçam de comprar o material listado, o material didático listado. Como estamos na pandemia, né, um exemplo, não esqueça de levar a sua máscara e o seu álcool em gel. Enfim, isso é um exemplo. Eu quero que vocês pensem. Ah lá, o seu folheto informativo deve conter imagens, né, desenhos, linguagem simples, ou seja, palavras simples, nada de palavras muito difíceis, né, e de fácil entendimento do leitor, de forma que o atraia a ler o seu folheto. Então, se você botar um monte de texto, palavras difíceis, quem pegar o seu folheto não vai querer ler. Tá? Seja criativo, pense. Na internet você encontra inúmeros exemplos de folhetos sobre como evitar gastar água. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, ó. Exemplos de folheto que você vai encontrar na internet. Como evitar gastar água, prevenções contra a dengue. Então, além dos que eu já citei, então tem vários, tá? Mas crie o seu folheto. Você pode pesquisar na internet para você ter uma ideia? Pode, mas use os demais como exemplo, mas não copie da internet. Eu não quero que você vá lá na internet, copie igualzinho. Eu quero que você tire ideias, tá bom? E aqui está o folheto. Ó, você vai fazer dentro desse quadrado. Você talvez vai pensar, tio, mas eu não sei desenhar, eu desenho ruim, eu desenho péssimo. Eu não vou avaliar quem desenhou bem. Eu vou avaliar quem teve a criatividade de construir um folheto. Mesmo que seu desenho fique em forma de palitinho, igual eu só sei desenhar, mas é assim que eu vou avaliar vocês, tá bom? Não tem problema. Lembrando, um folheto bem atrativo tem que ter uma informação clara, desenhos e cores, tá bom? Não quero nada só em preto e branco aí, ou só em lápis, não. Quero que vocês pintem e façam um folheto bem bonito, tá? A ponto de eu olhar e entender o que vocês estão anunciando. Termina aqui, faz isso com calma, e aí depois que você terminar, você vem para a história. Nós vamos falar agora sobre a cana-de-açúcar no Brasil. Vamos lá? Então vamos lá. O ciclo da cana-de-açúcar denomina o período quando o açúcar era o principal produto na exportação do Brasil. Teve início a partir da fixação do colono português no litoral brasileiro, em 1530, quando foram criadas as capitanias hereditárias como forma de organização política e territorial. Vamos entender. Quando o Brasil, pessoal, chegou, quando aqui no Brasil ainda nem era conhecido, só tinha índio aqui, quando eles chegaram aqui no Brasil, os portugueses, eles inicialmente fizeram aquele primeiro momento de exploração, e aí em seguida eles exploraram o pau-brasil, né? E por isso deram o nome do Brasil, do nosso país, de Brasil. Nós vimos isso na última aula. E aí, conforme o tempo foi passando, eles decidiram então cultivar a cana-de-açúcar aqui no Brasil. Tá? E aí, quando foram criadas as capitanias hereditárias como forma de organização. O que são essas capitanias hereditárias? Olha lá, ó. As capitanias hereditárias foram a primeira medida real de colonização tomada pelos portugueses em relação ao Brasil. Não entendi nada. Eles pegaram o Brasil e dividiram em 15 pedacinhos de terra, pessoal. E cada pedacinho de terra desse, eles colocavam alguém para administrar aquela terra. Esse camarada que eles colocavam em cada pedacinho desse, eles chamavam de donatários. Então, cada pedacinho que tinha no Brasil, eles chamavam de donatário, e esse donatário tinha a função de administrar toda aquela capitania, a gente vai chamar assim, né? O cultivo da cana-de-açúcar foi realizado na zona da mata, que se estende numa área litorânea do Rio Grande do Norte até na Bahia, né, o recôncavo baiano. Para o plantio,
colheita e transformação do caldo de cana em grãos de açúcar era empregada mão de obra escravizada, negra e indígena. E aí eu pergunto, quem é... Opa! E aí eu pergunto, quem é que trabalhava na cana-de-açúcar? Qual era a mão de obra de lá? Eram os escravos, negros e indígenas, além dos trabalhadores livres, tá? Com o crescimento da produção açucareira, né, o que vai acontecer? O açúcar ele vai crescendo, a produção do açúcar vai crescendo, principalmente Pernambuco e Bahia, o Nordeste torna-se o centro dinâmico de vida social. Então, com o crescimento do açúcar, principalmente lá em Pernambuco, na Bahia, aonde que vai ser o grande centro comercial nesse momento do Brasil? Lá na região Nordeste. Então o que vai acontecer? Portugal já tinha experiência do cana-de-açúcar, e aí por volta de 1440, né? Isso antes, né? O que acontece? Por volta de 1440, as colônias portuguesas abasteciam não só a metrópole, mas ainda a Inglaterra. Então, em 1530, as primeiras mudas de cana-de-açúcar foram trazidas aqui para o Brasil, né? E aí o que vai acontecer? 2 anos mais tarde, Martim Afonso fundou a Vila de São Vicente, que é no atual de São Paulo, onde instalou o primeiro engenho, né, o engenho de governador. Então, nós vamos ter o primeiro engenho aqui em São Paulo, mas é no Nordeste que esse crescimento do açúcar vai se dar maior, vai se dar com mais intensidade. Aqui nós temos a figura de um engenho lá de Pernambuco, do século XVII. Nós temos aqui onde eles faziam, né, o açúcar e tudo mais, os escravos, ali os trabalhadores e tudo mais. A produção açucareira no Brasil alcançou o apogeu durante as 3 primeiras décadas do século XVII. Tá? Resumindo aqui, então, a cana do Brasil, a cana de açúcar vindo através de Portugal, que já produzia isso em outras cidades, que já produzia isso em outras colônias. Aqui no Brasil, eles produzem novamente, e como o Brasil é uma região tropical, é um clima excelente para a produção de cana-de-açúcar. Tanto é que a gente que mora aqui na roça, né, a gente vê muita plantação de cana por aqui. E é um clima bem quente, né, bem tropical onde a gente vive. Agora responda as atividades. O açúcar tornou-se um dos principais ingredientes presentes na cozinha do mundo inteiro. Cite pelo menos 3 alimentos que contêm açúcar. Número 1 não tem no texto, mas é facinho, né? Quais são 3 alimentos que têm açúcar? Pensa e escreve. Aí número 2, como o açúcar teve início no Brasil? Como que teve início? Através de quem? Volta lá no texto, ó. Ah lá, teve início a partir da fixação do colono português no litoral brasileiro em 1530, quando foram criadas as capitanias hereditárias. Pronto, respondeu. O que foram as capitanias hereditárias? Aqui tem explicando ó, o que foram essas capitanias. Uma forma, né, de administrar as terras, né, as terras colonizadas, né, o Brasil. Aí aqui tem um complete, tá vendo? Vocês vão voltar no texto e vão completar todas essas lacunas que estão faltando de acordo com o texto. Número 5. Quem trabalhava no plantio e colheita na cana-de-açúcar? Quem que trabalhava? A mão de obra era qual aí? Era uma mão de obra dos ricos? Eram os proprietários da terra que trabalhavam ali na plantação e na colheita dessa cana? Claro que não, né, pessoal? Eu acabei de grifar aqui para vocês. Ó. Quem é que trabalhava ali? A mão de obra era quem? Escravo, negro e índio, né? Número 6. Em quais principais províncias houve o maior crescimento do açúcar, tornando o Nordeste o centro dinâmico da vida social, política e econômica? São 2 províncias que teve o maior crescimento de açúcar e deixou o Nordeste um grande centro econômico. Qual é? Quais são? Lá no texto está dizendo. Número 7. A partir de que ano as primeiras mudas de cana-de-açúcar chegaram ao Brasil e de onde vieram? O texto também fala, ó. A partir de que ano que vieram para cá, ó? Olha lá, por volta de 1440, as colônias portuguesas de Açores e Madeira abasteciam não só a metrópole, mas ainda a Inglaterra. Aí, ó, 1530, as primeiras mudas de cana-de-açúcar foram trazidas da Ilha da Madeira, né, na expedição, e
e foi fundada em São Paulo o primeiro engenho de açúcar, que era o engenho do governador. Que aí eu já meio que respondi para vocês a pergunta 8. Ó. Onde foi instalado o primeiro engenho de açúcar no Brasil e que nome recebeu? Também acabei de falar para vocês. Respondam. Qualquer dúvida podem me perguntar no WhatsApp, eu estarei disponível para vocês, tá bom? Até a próxima aula.